Hoje o papo vai ser em cima especificamente, né, de uma relação do Hélio com a escrita a partir da leitura, a partir da formação dele de leitor, né, a partir daquilo que eu falei ontem, pensando um pouco conceitualmente essa figura do leitor-escritor, né, desse lugar que é um lugar bastante debatido atualmente na teoria literária, a questão da intertextualidade, a questão né, o Barthes, ele usa a expressão, o Roland Barthes, né, ele usa a expressão escrito tudo junto, ler e escrever, né, um processo em que a leitura é uma máquina que alimenta o seu processo de escrita, que parece às vezes lugar comum quando a gente fala, mas pensando criticamente, tem um processo ali de captura do texto ali, transformação desse texto no seu próprio texto, que é uma mecânica específica de alguns autores, nem todos, e eu encontrei nesse debate teórico do Barthes sobre esse lugar do leitor e escritor, né, uma região bem interessante para colocar o Hélio por todo o processo que eu fui acompanhando, que a gente viu ontem de escrita do Hélio, e de como que a literatura foi entrando na vida dele, ou né, práticas literárias foram entrando na vida dele e ampliando bastante o leque de opções, seja opções intelectuais, sejam opções estéticas da vida do Hélio, né? Como eu falei ontem também, logo no comecinho, o Hélio, muito jovem ainda, né, ele quando começou a estudar pintura, ele começou rapidamente a ler bastante sobre pintura e sobre artes plásticas em geral, tá? E suas primeiras leituras foram basicamente leituras teóricas de nomes que eram nomes que circulavam na época, possíveis de serem lidos no Brasil naquele momento, como Cassirer, Merleau-Ponty, Panofsky, Hauser, Goethe, e os pintores e escritores que ele também já lia, como Mondrian, Paul Klee e Kandinsky, principalmente, que eram os três grandes autores, pintores, autores que o Hélio lia, e a gente sabe dessas leituras do Hélio porque nesses diários do Hélio, nesses pequenos textos diários que ele escreveu e que estão publicados no Aspiro ao Grande Labirinto, ele faz citações desses autores, né? Ele abre aspas e cita todos esses autores nos seus textos. A partir desse primeiro momento dele, a gente começa a perceber, né, quando o Hélio participa ativamente da discussão do grupo neoconcreto do final dos anos 50, e a partir dos textos do Ferreira Goulart sobre a teoria do não-objeto, principalmente Manifesto Neoconcreto, publicados no Suplemento Dominical Jornal do Brasil, em 59, esses textos têm duas consequências para a vida do Hélio, né? Já que a gente está falando dele, para a vida de muitas pessoas, né? Do Hélio especificamente. Uma é a ruptura que o grupo neoconcreto sediado no Rio de Janeiro acaba fazendo com o grupo concreto de São Paulo. O grupo concreto de São Paulo, a gente sabe, né? Vocês sabem disso, talvez até melhores do que eu, tem muita relação direta com a poesia concreta dos irmãos Campos, Décio Pignatari, de outros poetas, mas tem também, na figura do Valdemar Cordeiro, um intelectual fundamental para pensar esse momento aqui em São Paulo. Tá? No Rio de Janeiro, ao longo de uma série de eventos que não cabe aqui a gente entrar também em detalhes, essa ruptura acaba ocorrendo a partir do manifesto, a teoria do manifesto neoconcreto e do texto sobre a teoria do não-objeto, e outros textos que foram sendo publicados no Suplemento Dominical Jornal do Brasil, com réplicas e tréplicas, né, do grupo de São Paulo, e isso acaba criando uma ruptura intelectual e pessoal mesmo entre esses intelectuais que estavam no Rio, artistas intelectuais, e os que estavam aqui em São Paulo. Essa ruptura para o Hélio é importante a gente pensar, porque é quando ele perde o contato, ainda jovem, com a produção ou com a convivência com os irmãos Campos. Tá? Convivência que existiu no começo da vida do Hélio. A gente tem fotos, tem matérias de jornais e revistas daquela época, como a revista O Cruzeiro, que era a grande revista daquela geração. Tem fotos do Hélio em seminários com os irmãos Campos e o Ferreira Goulart juntos, né, discutindo com uma plateia e o Hélio bem garoto sentado do lado deles. Tal. Essa ruptura com os irmãos Campos, como a gente vai ver aqui, perdura até 1967. Tá? Que é exatamente o momento que os irmãos Campos começam a se deslocar de uma posição mais radical em relação ao chamado Paideuma, né, concreto, que eles estruturaram a partir da teoria da poesia concreta, dos anos 50 também, e começam a se deslocar para uma discussão um pouco mais ampla de cultura, para além da poesia, a partir da fundação da revista Invenção, que começa a ser publicada em 1962. É uma revista que eu também não entendo até hoje, porque não tem edições facsimiladas dela,
porque ninguém consegue encontrar essas revistas, né? Assim como a revista anterior do grupo, o Concreto também, que é a revista Nó e Grandes, que também são revistas que a gente raramente consegue ver, só vê em exposições e tal. Nessa revista Invenção, do grupo Concreto, aqui de São Paulo, é quando começa a ter a entrada de outro grupo importante daqui também, né, de compositores, chamado Grupo Música Nova, que tinha o Rogério Duprá, o Júlio Medalha, o Damião Cosella, que são compositores que vão ser arranjadores dos discos dos Tropicalistas em 67 e 68. Né? É nessa revista Invenção também que alguns poetas muito jovens publicam seus primeiros poemas, entre eles Paulo Leminski e o Silviano Santiago, que a gente também vai ver aqui numa relação com o Hélio de Sica posterior, já na década de 70. Então é óbvio que a gente, pelas cartas que o Hélio troca com o Haroldo e Augusto de Campos depois, a gente percebe que o Hélio continuava, ele era um leitor da revista Invenção, tá? Mas ele nunca tinha... os irmãos Campos não faziam mais parte, né, de um grupo, digamos assim, de citações e de referências do Hélio ao longo dos anos 60, naquele momento que a gente discutiu ontem, que ele, né, clama pela desintelectualização dele a partir do contato com a Mangueira em 1964 e com uma série de descobertas que, como a gente viu também ontem, ele vai tendo a partir de uma vida num espaço marginal em todos os sentidos culturais e judiciários, digamos assim, que tinha no Rio de Janeiro e que o Hélio viveu bastante. Os irmãos Campos eram extremamente intelectuais, né? Eles reivindicavam naquele momento um pensamento radical, isso no melhor dos sentidos, sobre a cultura brasileira, e o Hélio meio que se afasta disso. Meio não, se afasta totalmente desse universo, tá? Então essa é uma primeira consequência da ruptura de 59 com um manifesto neoconcreto, a teoria do não-objeto escrito pelo Goulart. A outra consequência é o Hélio, ao mesmo tempo que ele se afasta dos irmãos Campos, ele se aproxima bastante do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart passa a ser uma referência muito grande para o Hélio, e isso é importante por quê? Porque o que o Ferreira Goulart estava fazendo no final dos anos 50, em 59, 60 principalmente, eram os seus livros-poemas. O Hélio ali já tinha um contato com uma outra perspectiva no âmbito das artes plásticas de uma ideia de livro, tá? Que é o que a gente vai discutir amanhã na aula, esse livro do Hélio de Nova York. Mas ali nos anos 60, o Hélio já tinha um contato com isso. Ele, inclusive, né, tem um texto que ele fala sobre isso, que estão nos documentos do Hélio, tá? Que ele já fala sobre isso em 73... Não, desculpa, gente. Tanta marcação aqui que eu me perdi. Ele já tem um texto que ele cita esse lugar do Goulart. Aqui. É isso mesmo, texto de 61. Bem na época, né, que eles estavam fazendo isso. O Hélio fala o seguinte: o poema Enterrado de Ferreira Goulart, o poema Enterrado era a proposta que o Ferreira Goulart tinha feito para o projeto Cães de Caça, que era um grande labirinto que o Hélio tinha planejado, que teria não só os seus penetráveis, como o poema Enterrado do Goulart, e um teatro chamado Teatro Integral, feito pelo Reinaldo Jardim, que também era um poeta dessa época e um cara que renovou vários cadernos culturais, é um inventor do Suplemento Dominical Jornal do Brasil, é ele que convida o Amilcar de Castro para fazer revisão gráfica, etc. e tal. Então o Hélio fala sobre esse projeto. O poema Enterrado de Ferreira Goulart constitui uma das obras mais importantes desse poeta, para quem a poesia foi se depurando e transformando-se até chegar a admitir, como elementos também seus, além da palavra, a cor, o movimento e a própria transformação do seu suporte, que era o livro, tendo sido este transformado no livro-poema, evoluindo logo após para o não-objeto de ordem poética. Tá? Então isso é só para a gente ficar um pouco na cabeça para discutir mais à frente, quando ele começa a falar sobre os formatos de livro que ele estava tentando organizar já nos anos 70. Então esse primeiro momento, né, do Hélio de formação intelectual dele, segundo, né, porque o primeiro foram as suas leituras por conta própria dos teóricos da arte daquela época, depois essa aproximação com Ferreira Goulart, que muitos que conviveram com Goulart nesse período diziam que ele era realmente uma personalidade magnética pela inteligência dele, né? Podemos aqui entrar hoje em dia em polêmicas sobre o crítico de arte, mas não podemos entrar em polêmicas sobre o poeta Ferreira Goulart. É um poeta realmente com uma obra muito importante. O Hélio estava ali do lado do Goulart nesse momento e foi muito influenciado por ele. Mas, como eu falei ontem também, logo depois há também a ruptura do Goulart com esse grupo que o Hélio fazia parte, e essa ruptura do Goulart meio que esfacela esse
epicentro que ele tinha em relação ao grupo neoconcreto carioca, e aí cada um vai seguir o seu caminho, e o Hélio passa a seguir o caminho dele, desembocando na Mangueira, etc. e tal. Tá? Um terceiro momento que a gente pode pensar esse caminho desse leitor, Hélio Oiticica, é a partir do meados de assim, já para 66, 67, quando o Hélio começa a conceber a obra que ele viria a chamar de Tropicália, né, o labirinto que ele constrói em 67, para uma exposição específica no Rio de Janeiro, exposição muito marcante para essa geração, que é a exposição Nova Objetividade Brasileira, realizada no MAN, é a exposição que coloca toda a geração de uma certa arte, vamos abusar do termo que não é bem isso, né? Mas uma certa arte pop que começava a entrar uma visualidade pop depois de uma década de abstracionismo geométrico, volta uma visualidade pop com Vergara, Rubens Gershman, Antônio Dias, Carlos Ilho, né? E Ana Maria Maiolino, uma série de pessoas que estavam naquele grupo lá, a lista infinita dessa exposição Nova Objetividade Brasileira. Inclusive o grupo daqui de São Paulo, o grupo Rex, participa também da Nova Objetividade, e o Hélio expõe ali a Tropicália. Nesse momento, o Hélio já está começando a guinar para um tipo de leitura que seria vinculada a uma contracultura, tá? Principalmente dois autores vistos naquele momento por uma certa esquerda mais conservadora, como autores mais radicais, que eram Frantz Fanon, né? Os Desesperados da Terra, e o Herbert Marcuse, com o One Dimensional Man, que é Homem Unidimensional, e Eros e Civilização. O Hélio passa a ler esses autores, passa a citar esses autores nos seus textos, nas suas cartas. Ele também começa a ler, por causa dos trabalhos dele, né, os Tristes Trópicos de Lévi-Strauss. Ele passa a ler os poetas beats, principalmente Allen Ginsberg, ou seja, ele começa a se aproximar cada vez mais de uma leitura um pouco mais aberta em relação à teoria da arte e constituir a sua própria teoria sobre a arte e sobre esses espaços que ele estava criando naquela época, que são esses labirintos, e a exposição que ele vai montar em 69 em Londres, na Whitechapel, né, que tem o Éden, o Crer Lazer, etc. e tal. É justamente nesse momento, tá, que acontece o reencontro do Hélio com os irmãos Campos, especificamente com o Haroldo de Campos no primeiro momento. Isso foi falado há cerca de 10 anos atrás. O Marcos Augusto Gonçalves, né, que escreve na Folha de São Paulo aqui, ele descobriu, não sei exatamente qual foi o caminho que isso apareceu para ele, ele encontrou uma referência de um congresso de arte e poesia que aconteceu em Belém do Pará, em 67, e que lá convidaram o Haroldo de Campos, entre outros, e o Hélio Oiticica, e lá eles se reencontraram e reataram uma relação, tá, que já estava sendo fomentada, de certa forma, por uma cena que os dois estavam de olho, né? Mais o Augusto de Campos do que o Haroldo, mas o Haroldo também e o Hélio, que era a cena musical brasileira que acontecia basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? É uma cena que estava em ebulição por causa dos compositores, na época, chamados compositores baianos. Basicamente, Gilberto Gil, que morava aqui, veio da Bahia direto para cá, e Caetano Veloso, que primeiro foi para o Rio de Janeiro e depois se mudou aqui para São Paulo. Se a gente começa a botar isso numa ordem cronológica, paranoica de historiador maluco, você começa a ver, né, que os artigos que o Augusto de Campos começa a escrever para o Estado de São Paulo sobre a música brasileira são exatamente do período em que o Hélio e o Haroldo estão reatando a amizade, que o tropicalismo está surgindo, né, ainda sem nome, como esse movimento renovador da música popular. A história, acho que alguns de vocês devem saber disso, a história irônica do nome do movimento partir da obra do Hélio, né? É engraçado porque o Caetano Veloso desconhecia o Hélio Oiticica, desconhecia a obra do Hélio, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar do Hélio Oiticica, e ele mostra a música, que viria depois a ser chamada de Tropicália, numa festa no Rio de Janeiro, e o Luiz Carlos Barreto, produtor de cinema, que está aí até hoje produzindo cinema, o Luiz Carlos Barreto, ele ouve a música e fala, essa música tem tudo a ver com uma obra que está sendo exposta no MAN, chamada Tropicália. Palavras de Caetano Veloso, que está lá no seu modesto livro Verdade Tropical. O Caetano Veloso, ele fala que ele jamais botaria na obra dele, né, o nome da obra de um terceiro, e o Guilherme Araújo, que era o empresário do Caetano Veloso, sacou muito bem a força daquele nome e botou o nome da música na fita de gravação e o nome ficou. Então, a obra do Hélio Oiticica se vincula a um movimento musical e vira o nome desse movimento musical por um acaso. Tá? Não tinha nenhuma articulação orgânica entre esse músico e esse artista plástico para pensar uma ideia de Tropicália. Isso é uma longa história também que não cabe a gente entrar aqui, mas estou falando isso tudo só para a gente entender
Por exemplo, um texto do Hélio Oiticica, de março de 68, onde o Hélio renega o uso da palavra Tropicália no âmbito do movimento musical. Ele diz que aquilo era um abuso, porque não era a intenção né? Tanto que existe existe um descolamento hoje em dia, quando se estuda o tropicalismo, entre duas questões. Uma coisa foi o tropicalismo, movimento musical. Outra coisa é a ideia de Tropicália, que, segundo o próprio Hélio, a Tropicália, o ambiente, né, o penetrável Tropicália, o labirinto Tropicália e o texto conceitual que ele escreve sobre a Tropicália ela é fruto dos desdobramentos que o Hélio Oiticica vem vivendo desde o início dos anos 60. Tá? Ela passa pelos relevos, pelos núcleos, pelos penetráveis, pela mangueira, pelos parangolés, até o Hélio chegar àquele espaço, àquela concepção de obra especificamente chamada por ele de Tropicália. Eu sempre fico brincando que se ele tivesse feito copyright desse nome, não sei nem o que teria acontecido, né, com a vida dele. Mas, obviamente, que ele não fez isso. E esse nome acabou parando na música do Caetano Veloso, que também, por um acaso, por um artigo do Nelson Motta, de fevereiro de 68, que é a primeira vez que alguém usa o nome Tropicália para falar de movimento. Ele fala, o nome do artigo é A Cruzada Tropicalista, um artigo super lateral, assim, era um artigo típico daquele colunista que não tinha o que dizer no dia. E ele inventa um evento, uma festa, em cima da ideia de tropicalismo, e ali ele funda todos esses mitos, né, da banana, da Carmen Miranda, do exótico, etc. e tal. E aquilo vira o nome de movimento. E o Hélio, em março de 68, ele se recusa a aceitar o uso pop, digamos assim, de um conceito que para ele era muito caro, era muito mais complexo do que simplesmente uma moda, porque também começou a acontecer isso, assim como a bossa nova, né, virou geladeira bossa nova, presidente bossa nova, o tropicalismo rapidamente vira uma marca pop naquela época, onde todas as pessoas que eram um pouco diferentes, né, ligadas a um certo ideário hippie que começava a circular pelo Brasil, ainda muito timidamente, em 68, se vinculava a essa ideia de tropicalismo. Porém, logo depois o Hélio é apresentado aqui em São Paulo por uma jornalista carioca, quer dizer, ela é carioca? Não sei exatamente a procedência dela. É a Marisa Álvares Lima, que hoje em dia é fotógrafa. Na época ela era jornalista da revista Cruzeiro. E ela faz tinha um cara que tinha uma galeria aqui em São Paulo, que também agora não vem o nome, mas algo bem efêmero. E eles fazem um encontro aqui e o Hélio Oiticica conhece o Caetano Veloso. Ela convida o Hélio Oiticica ao Caetano Veloso, o Hélio Oiticica conhece o Caetano Veloso. Isso a gente já está falando de abril, maio de 68, tá? E finalmente eles se conhecem pessoalmente e o Hélio muda de opinião radicalmente, tá? O Hélio, primeiro, que ele se encanta com o Caetano, e é um encanto que vai durar até o fim da vida do Hélio. Tá? O Hélio tinha verdadeira adoração pelo Caetano Veloso. Adoração, que eu digo no sentido intelectual, admiração mesmo, e até um certo... Aí é uma leitura minha já. Até um certo rancor para o Caetano não devolver a ele esse tipo de cobrança intelectual que o Hélio fazia do Caetano em cartas que não eram respondidas, etc. e tal. Né? Lembrando que eles conviveram depois, no ano seguinte, 69, em Londres, bastante, né? Então o Hélio conhece o Caetano, o Hélio conhece o Torquato Neto, o Hélio conhece o Ali Salomão, o Hélio conhece o Rogério Duarte, ele entra nesse circuito do grupo tropicalista, tá? E aqui em São Paulo começa a conviver de novo com os irmãos Campos, principalmente o Augusto de Campos, que frequentava a casa do Caetano, né, um apartamento ali na São Luís. E o Haroldo também, de certa forma, mas o Haroldo sempre foi um cara mais reservado, digamos assim, do que o Augusto, principalmente porque era o Augusto que escrevia sobre música nessa época e não o Haroldo, tá? Essa convivência do Hélio com os tropicalistas fez o Hélio retomar, digamos assim, algo que ele teve lá no final dos anos 50, que foi a convivência com poetas, como era com Ferreira Goulart. Ele agora volta e ele se liga diretamente, né, a amizade mesmo que ele faz é com Torquato Neto, que morreu em 72, né, se suicidou em 72, mas são uma amizade de 4 anos bem intensa entre os dois. O Ali Salomão, que a gente vai falar daqui a pouco mais especificamente dessa relação deles. E o Rogério Duarte, que eu falei aqui bastante deles ontem, de tudo que eles fizeram ao longo desse ano de 68, indo inclusive o Rogério morar com o Hélio Oiticica, né? O Hélio Oiticica fala numa carta para Lígia Clark, também que eu falei dessa carta ontem, da empolgação dele no convívio com o Rogério Duarte, e de tudo que o Rogério Duarte estava dando para ele em relação à leitura, em relação a um certo arcabouço intelectual que o Hélio não tinha. Porque
porque o Rogério Duarte é famoso por isso, né? Por ser a cabeça por trás dessa geração. Era o cara que alimentou intelectualmente o Caetano, o cara que alimentou intelectualmente o Gil, o cara que discutia com o Glauber Rocha, o cara que era o amigo. É ele que é a ligação entre José Agripino de Paula, Caetano Veloso, Glauber Rocha, Eleuto Sica, ele faz esse eixo, né? Então o Hélio convive bastante com o Rogério Duarte nessa época e ele acaba, ele passa novamente a fazer referências, tá, sobre as leituras que ele estava fazendo a partir dessas amizades. Então esse momento é um momento também que ele retoma a ligação com os irmãos Campos, mas essa ligação ainda era muito mediada pelos músicos baianos. Lembrando sempre que se existe algo de literatura unindo todo esse grupo que a gente está discutindo, é a figura do Oswald de Andrade, né? O Oswald de Andrade é fundamental para essa geração. Eu sei que é meio lugar comum falar isso hoje em dia, mas é importante a gente lembrar que cada um deles trabalhava com um Oswald de Andrade diferente, né? O Glauber tinha a relação dele, o Zé Celso com o Rei da Vela, o Caetano, que também admitiu que foi ler Oswald de Andrade porque o Augusto de Campos deu a ele um livro para ele ler, porque o primeiro contato dele ele ignorou, não quis saber. O Hélio de Sica já era um leitor, já conhecia os manifestos, né, do Oswald de Andrade antes, e retomou isso. Ele fala, tanto que o texto da obra, Tropicalia, ele cita Oswald de Andrade, né? Antes do tropicalismo, ele já fala da relação daquele pensamento com uma ideia de antropofagia. Então existia ali esse autor, esse texto literário pairando nessa relação intelectual entre todos esse grupo aí que já estava unindo música, literatura e artes visuais de uma forma muito intensa. Um caminho que o Hélio vai seguir posteriormente, nunca mais vai ter volta na vida dele, tá? Então esse momento é um momento de virada do Hélio, das suas leituras, das suas referências e, como a gente falou, logo depois ele vai para Londres, tá? Aí Londres, a gente viu o que acontece com o Hélio em Londres, né? Uma explosão de textos de um registro mais literário, aqueles contos, né? O Hélio já vinha escrevendo todos aqueles poemas que a gente viu também, e a partir dali ele começa a se preocupar muito mais com a questão da escrita do que antes, né? Uma escrita dentro desse registro que a gente está discutindo aqui, obviamente. Ele não para de escrever os textos conceituais e teóricos da arte dele, mas agora esse novo registro literário passa a ser fundamental para a obra dele. É nesse momento, né, que o Hélio vai para Nova York, em 1970, né? Dezembro de 70, janeiro de 71. Aí uma das primeiras imagens que eu vou mostrar aqui, isso é só um grupo de imagens, né, dele em Nova York. Isso aqui é uma foto da casa dele, né, de uma mesa da casa dele. A gente pode ver alguns livros aqui que ele estava lendo na época, né, existencialismo, etc. e tal. Um livro Baudelaire. Isso aqui são os arquivos do Hélio, né? O grande arquivo dele. Nerval, né, Gerard Nerval, Baudelaire ali no canto. Isso aí é o seguinte, o Hélio, uma das primeiras coisas que ele faz quando ele viaja e quando ele chega a Nova York, o Hélio começa a ler, né, muito em francês, em inglês, em outras línguas, e ele fazia traduções livres desses textos. Isso é uma tradução do Hélio para um poema do Mallarmé. E no livro que eu fiz sobre essa discussão, eu comparo isso com uma tradução de um outro tradutor brasileiro mais conceituado, digamos assim, e é muito interessante, né, a forma como o Hélio trabalha essas traduções. O Hélio também traduz Artaud, o Hélio traduz Gertrude Stein, né? São leituras que ele passa a fazer bastante em Nova York nessa época. Isso aí também a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas só para já mostrar para vocês, é um trabalho dele, que era o cartaz do filme, que ele bola a partir das conversas com o Haroldo de Campos sobre o Sousa Andrade. Sousa Andrade, um poeta maranhense do século XIX, né, que mora em Manhattan no século XIX, era um poeta brasileiro desconhecido aqui, internacional, porque morou em Londres, morava em Nova York, escrevia um jornal de lá, e o Hélio fica fascinado porque quem traduz, quem puxa de volta Sousa Andrade para a discussão da crítica literária brasileira é Haroldo de Campos e Augusto de Campos. São eles que trazem de volta um livro famoso, né, Revisão de Sousa Andrade, ainda na década de 60, e o Hélio vira um leitor fanático desse livro e planeja um curta-metragem, um filme em Nova York, seguindo os passos das citações de Sousa Andrade pela cidade de Manhattan, tá? E o nome do filme era Agripina é Roma, Manhattan, que é uma frase do Inferno de Wall Street, que é um dos vários textos poéticos que estão dentro do Geza, que é esse grande livro que o Sousa Andrade escreve
né, no século XIX, por volta de 1870 e poucos. E até hoje, quando você discute literatura e história da literatura brasileira, se não é um professor ou um crítico, alguém que tem uma relação com a obra dos Irmãos Campos, o Sozandra continua num lugar obscuro, né, porque também não é uma obra muito fácil. E o Hélio cria esse cartaz que é genial, né, porque o M com a ilha de Manhattan, né, a Agripina é Roma, Manhattan. Isso é uma foto, só estou botando umas imagens de Nova York para a gente entender um pouco a Nova York do Hélio, né? Isso é uma foto do Hélio, isso é um parangolé que ele faz lá, ele volta a fazer muitos parangolés, mas totalmente diferente dos parangolés que ele faz nos anos 60. Esse é um parangolé que ele faz e ele vai com... Lembra que eu falei antes para vocês que ele tinha duas amigas, a Tineca e a Rose, que eram umas irmãs da Mangueira e tal, do Estácio, né, que ele conhece na Mangueira. E uma delas, a Rose, vai a Nova York, passa uns dias com o Hélio, e o Hélio pega a Rose e uma amiga dele que era uma fotógrafa, a Desdemone Bardin, uma fotógrafa francesa, e eles vão até o Bronx, pegam o metrô de volta e ficam colocando os parangolés, né? Essa sequência de fotos é famosa, essa é uma foto só, mas são várias fotos desses dois usando esses parangolés. Você vê que o metrô de Nova York nessa época era um pouco diferente, né? Lembrando que a Nova York, que a Leucica vai morar, é uma Nova York abandonada. O presidente americano Gerald Ford, ele tem uma declaração famosa que era Drop Dead, uma manchete do New York Times, que ele fala isso para a cidade de Nova York. Quando falam o que ele vai fazer com Nova York, ele fala, por mim Nova York pode morrer, Drop Dead é o nome da manchete. Nova York era abandonada, era um nível de criminalidade altíssimo, né? Bastante complexa a situação social da cidade, com uma leva de imigrantes cada vez maior, principalmente de porto-riquenhos, que fundam grupos, né, de ação cultural e política na cidade, e era isso que fascinava bastante o Hélio, como a gente falou ontem também, morando ali na downtown, né, na região do sul da ilha, e morando no meio de uma cena de arte que estava crescendo em ebulição. Acho que vocês sabem disso, né? A prefeitura de Nova York passou a doar para os artistas os lofts, que hoje em dia valem muitos milhões de dólares. Na época, eles doavam para os artistas a ocupação desses lofts, mas isso era uma época que o Richard Serra e o Philip Glass dirigiam caminhões de mudança, né, para ganhar dinheiro. Então, as coisas mudaram bastante realmente, né, nesse período. Mas foi nessa época que ele foi morar lá. Isso aqui é porque eu falei para vocês do apartamento do Hélio, que ele dividia em ninhos. Então, isso é uma foto do apartamento dele. Você vê que tem um aqui, aí tem esses filóis, né, tem outro aqui.